está na hora do nosso bate-papo Passeio de 50. Sabe aquela hora que a gente entra no vermelho e fica pensando, e agora? Será que eu consigo sair? E melhor ainda, será que eu consigo sair e não entrar mais? São os monstrinhos que assombram a gente, a nossa vida financeira. Mas hoje o nosso bate-papo é com uma assessora financeira que vai explicar pra gente que é possível sim sair do vermelho, vai dar dicas valiosíssimas pra gente não entrar no vermelho e se entrar, sair bem. Hoje o nosso bate-papo é com a Gisele Gottschalk. Obrigada por aceitar o nosso convite com esse sobrenome complicado. Vamos ver lá. Gisele Gottschalk. Muito chique. Muito prazer, é um prazer estar aqui, viu? A gente passou de 50, normalmente a gente já tem uma reserva, a gente tem aí uma boa explicação de como aplicar, o que é melhor, enfim. Mas e quando a gente chega nos 50 e já está no vermelho, tem solução? Tem solução, sim. Eu acho que Vamos lá. tem solução. As pessoas ficam meio apavoradas, né? Mas tem solução, sim. Eu acho que é tudo uma questão realmente de planejamento. O brasileiro, ele por si só, ele é um povo muito otimista. Ele acha que sempre vai dar tempo, que as coisas podem esperar, e quando assusta, realmente já está um pouquinho mais em cima para poder decidir e tomar algumas decisões muito importantes. Eu acho que a primeira coisa é se organizar financeiramente. E aí, assim, tem muitas pessoas que defendem o uso de planilha, outras não gostam. Eu, particularmente, acho muito importante que você planilhe todos os seus gastos, independente de serem receitas ou despesas. Você precisa ter o domínio total das suas finanças, né? E isso é realmente primordial. Eu trouxe alguns dados alarmantes aqui, só para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, 70% dos americanos guardam pelo menos um percentual da sua receita. No Brasil, são apenas 23%. E o pior, desses 23%, 38% não sabem nada de mercado financeiro. Né? Então, assim, que é essa conversa que vocês já tiveram com a assessora financeira aqui antes. O brasileiro está começando a se despertar um pouquinho mais para isso. Mas eu acho que o que mais me preocupou foi a quantidade de aposentados que vivem com salário mínimo. 63% dos aposentados hoje vivem só com salário mínimo. Então, essa questão de deixar para depois é muito em função de vou contar com o INSS, tudo vai dar certo, e acaba que não é bem assim. Agora, né? Pois é, são muitas mudanças, né, e principalmente reformas que vêm acontecendo. A gente já viu a reforma da Previdência, está aí também passando a reforma tributária. Então, independente do que acontecer, eu acho que a gente tem que pensar no da gente, fazer o dever de casa, sabe? Então, assim, passar dos 50 e estar no vermelho, não é que é preocupante, tá? As pessoas não precisam ficar alarmadas, mas você tem menos tempo para poder resolver a questão do vermelho e organizar todas as suas receitas para que você se aposente com tranquilidade, com dignidade, que eu acho que todo mundo quer, né? Então, primeira coisa. Por um momento como esse de uma pandemia, não tem uma reserva. No caso de pessoas que são de empresas privadas, podem perder o emprego. Teve ainda uma discussão se os próprios funcionários servidores públicos iriam ou não ter uma redução no salário, quer dizer, sem uma reserva, tudo isso fica muito mais difícil, né, Gisele? Exatamente. Esse é o segundo passo de um bom planejamento financeiro. Quando você já tem ali todos os seus gastos, todos os seus gastos e todas as suas receitas planilhados, né, já te facilita muito, pelo menos você vê ali onde você está gastando mais, você tem que partir para o segundo passo. Quando você está endividado, primeira coisa, você tem que sentar, colocar tudo num papel, buscar os credores e tentar negociar, né? Enquanto você não negociar dívidas, não tem como você começar a investir. Sua prioridade tem que ser sair do vermelho, né? E muitas empresas fazem muitos multirões de recuperação de crédito, é importante ficar atento. Eles sempre mandam e-mails, SMS, WhatsApp, então a pessoa precisa ficar atenta, tá? E também não precisa ficar desesperado para poder negociar logo, não. Isso eu acho que é muito mais uma questão de tempo de quem está devendo do que do credor, né? Claro que todo mundo que deve quer pagar, todo mundo que deve quer quitar suas dívidas, mas isso tem que ser feito com muita cautela para que a pessoa aproveite o melhor momento para isso, enfim, consiga bons descontos, tá? Então, esse é o segundo passo. Depois que você já negociou tudo, não deve nada,
aí vem a mais importante fase da sua base de planejamento financeiro, que é a formação da reserva de emergência. Isso que você falou em relação à pandemia, né? Muitas pessoas têm, fica em casa. Muitas pessoas não se deram esse luxo, não podiam se dar esse luxo. Por quê? Não tinham essa reserva de emergência, né? Então, isso é muito importante. E o que se considera reserva de emergência? Você guardar em torno de 6 vezes o seu custo fixo, tá? Então, você vai fazer, depois que você fez a planilha, já sabe lá exatamente quanto que você gasta por mês de custos fixos, você tem que guardar aquilo vezes 6. Se meu custo fixo vamos colocar um exemplo, 5 mil, eu tenho que ter 30 mil guardado. Tá? No período de quanto tempo? Você tem que deixar lá, o período não é indiferente nesse caso, você tem que ter sempre essa reserva de emergência. Só o que vai mudar em relação à reserva de emergência, isso é muito importante. Falando de investimento um pouquinho, você não pode colocar sua reserva de emergência em ações, por exemplo, você não pode colocar em multimercado, porque tem que ser um valor aplicado, um investimento aplicado, que vá, de certa forma, não correr riscos, tá? Tem que ser uma renda fixa, algo um pouco mais tranquilo, mas também não é poupança não, tá, gente? Porque isso também me apavora. Hoje, de cada 10 brasileiros, 8 estão em poupança. E poupança, a pessoa que hoje está perdendo o poder de compra do dinheiro. Essa reserva de emergência, ela vai garantir que você tenha tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu tenho 6 meses do meu custo fixo garantidos, eu posso tomar as minhas decisões mais tranquilamente. Isso também, assim, não é que é salvação da pátria, mas ajuda demais. Então, guardei 6 vezes o meu custo fixo, não tenho prazo certo para deixar ele guardado. Todo o restante que excede esses 30 mil nesse exemplo que eu dei, aí vai ser a minha carteira de investimentos. É onde eu vou diversificar, é onde eu vou buscar novas oportunidades no mercado, porque eu não estou mais atrelada a algo de renda fixa, porque eu posso correr um pouco mais de risco. Mas até esse volume tem que ser alguma coisa bem mais conservadora. Mas o que é melhor? A pessoa está no vermelho e aí ela está no vermelho geral. O que você sugere? Olha, kit primeiro tal coisa, vamos ver se a gente consegue planilhar isso também, a dívida. Eu acho que por ordem de prioridade, sempre o que é mais importante no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu estou devendo o financiamento da minha casa, o financiamento do meu carro e cartão de crédito vai ser a única coisa que eu vou deixar para depois, tá? Por quê? O carro, se eu fico devendo o carro, eu posso ter esse bem tomado de mim, né? Então, e a casa a mesma coisa, a minha casa pode ir para leilão, por exemplo. Então, tem alguns débitos que eles são emergenciais. A renegociação, ela exige de você um tempo menor, né? Você não pode simplesmente esperar o tempo em que o banco vai te ligar e vai negociar, porque, de fato, existem aí possibilidades de você perder o seu bem. Então, todos os financiamentos que você deve, que envolvem bens, eles são prioritários para renegociação. Agora, a gente fala aqui no canal de quem já passou de 50, mas quem quer chegar bem aos 50. E aí, qual a sua dica para quem quer chegar bem aos 50 e não chegar nos 50 e começar o sufoco do desespero de agora eu tenho que quitar tudo, eu tenho que deixar o dinheirinho? Qual é a melhor dica para quem está começando? As pessoas ligam planejamento financeiro a não poder gastar nada, a evitar qualquer tipo de custo, e não é bem isso. Então, para quem quer chegar bem aos 50, eu acho importante, primeira coisa, dominar suas finanças. O que eu ganho, o que eu gasto, é o que a gente já falou aqui. Então, eu já domino isso, eu preciso guardar pelo menos 10% da minha receita, tá? Gisele, isso é impossível, eu já estou com muitos débitos, enfim, eu estou numa fase produtiva, onde eu estou adquirindo meu patrimônio, não sobra dinheiro, tem que sentar e rever. Porque eu gosto muito de um método chamado 50, 30, 20, tá? Depois que você faz essa planilha, você consegue visualizar isso melhor, que é um método onde você vai destinar 50% para os seus gastos prioritários, né? Que é o custo fixo, que você realmente não tem como fazer, tem que gastar, não tem outro jeito. 30% para lazer, algo que de fato eu consiga ali destinar um pouco, porque a gente também precisa se divertir, né? Viagens, enfim. E 10% para financiamentos, porque aí entram dívidas e investimentos. Então, quanto menos eu devo, mais eu consigo guardar, né? Essa é a lógica. Então, para chegar bem aos 50, a minha dica é: domine suas finanças, guarde 10% da sua receita, faça um pouco de sacrifícios, mas também não deixe de viver a vida. Quando eu falo viver a vida, busque alternativas mais baratas para que você, de fato, faça ali o seu lazer de final de semana, porque é totalmente possível. Conheça as cidades próximas onde você mora, faça um piquenique com a sua família, né? Não necessariamente você tem que gastar muito com isso, mas também não deixe esses momentos passarem, né, gente? Porque eu acho que a vida é um sopro, então não faz sentido também a gente só pensar em guardar. É importante, tem que fazer,
mas você tem que tentar também buscar um equilíbrio, como tudo na vida da gente, né? Claro. Gisele, quem mais te procura? Quem já passou dos 50 ou quem ainda não chegou aos 50? Olha, eu vou te falar que tá bem dividido, assim. Eu tenho muitos clientes que já passaram dos 50, mas talvez na sua pouca maioria, pessoas um pouco mais jovens, assim, talvez mais recém-casados, que ainda ficam ali sem saber a renda é de quem, a despesa é de quem, né? A gente vê muito esses conflitos entre casais, que o que é meu, o que é seu é seu. Eu, particularmente, acho que isso não funciona muito bem, mas, enfim, é uma coisa que eu não gosto, assim, até comigo, com meu marido aqui, é tudo dividido, e a gente sabe a renda de cada um, eu acho que tudo que vive, assim, à base de mistérios não funciona muito bem. E eu costumo até indicar algumas literaturas para essas pessoas começarem a abrir um pouco mais a mente. Então, tem de tudo, assim. Tem meninas que querem começar a investir, que já me acompanham no Instagram e acham que é importante, porque educação financeira a gente não aprende na escola, infelizmente, né? Deveria, mas não aprendemos. Mas na sua grande maioria, pessoas recém-casadas e quem está já bastante desesperado, porque está vendo essa linha de aposentadoria chegando cada vez mais próximo e não está vendo uma luz no fim do túnel. Então tem um pouquinho de tudo, para te falar bem a verdade. Quando você falou da luzinha no fim do túnel, eu pensei o seguinte. E aí a pessoa até vê uma luzinha no fundo do túnel porque fala, tá, eu ganho tanto, devo tanto, de repente eu quito aí com 13º, com férias, enfim, né? Começa a tentar sair das dívidas. Mas aí depois que as dívidas estão todas quitadas, a pessoa começa a fazer nova dívida. Sabe o que acontece? É muito curioso isso, porque é um ciclo vicioso quase, sabe? As pessoas estão muito acostumadas ao consumismo exagerado. E principalmente o público feminino, eu vejo isso muito mais no público feminino, né? Centopeias enfim, preciso comprar 10, 15 sapatos, preciso usar esse tanto de camisa, esse tanto de saia, então assim, é o consumismo exagerado. E o que a gente tem visto, assim, o que eu tenho percebido? As redes sociais, elas estão aí para beneficiar, obviamente a gente tem acesso a informações que antes a gente não tinha, mas aí existem os algoritmos, né, os famosos algoritmos que são embutidos nessas plataformas e que te incentivam ainda mais naquele consumo. Então eu acho que a gente está caminhando para um universo um pouco mais diferente do que estávamos acostumados antigamente. Vê se quando você vai, por exemplo, pesquisar uma viagem, e aí, assim, passou na sua cabeça que você quer viajar um final de semana. Você começou a pesquisar. Pra quê? Aquilo vira uma enxurrada de propagandas e de descontos e de ofertas. Aí você fica assim, gente, só pode ser uma mensagem divina, né? Claro que eu preciso viajar. Olha só, eu coloquei a viagem aqui, agora começou a aparecer esse monte de coisa para um lugar que eu estava olhando. Então, assim, isso realmente acaba estimulando muito, mas muito o consumo. E o endividamento esse ano cresceu bastante, a gente sabe, por causa da pandemia. Então, além desse momento difícil, as pessoas acham que, nossa, está tudo em promoção, as lojas estão todas liquidando. Gente, pelo amor de Deus, liquidação não é sinônimo de entre e compre, tá? Acho que as perguntas que a gente tem que se fazer são simples. Eu quero ou eu preciso? Se eu respondi eu quero, eu vou dar uma volta, eu vou beber uma água, eu vou pensar numa coisa um pouquinho mais triste, só para eu ficar ali, tirar aquela coisa da cabeça, sabe, daquela vontade de... Pensar numa coisa triste. Sabe, nossa, deixa eu pensar numa coisa aqui que às vezes me entristece, porque tem gente também que isso tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa fica triste e desconta no consumo, né? Então, assim, você tem que pensar numa coisa que vai tirar você do foco. Não quero esse sapato, não quero esse vestido, deixa eu pensar em alguma coisa. E aí, se eu respondi, eu preciso, então deixa eu buscar melhores preços, melhores alternativas, que seja um cashback, que seja um programa de milhagem, eu preciso viajar porque eu estou estressada, eu vou ter um treco, tá? Então, assim, eu acho que é muito mais essa questão de responder essas duas perguntas, isso facilita que você não tem ideia. Eu quero ou eu preciso? Essa dica é de ouro mesmo, isso é verdade. E aí, vamos lá, conseguir ver que eu não preciso, que é o que eu quero, deixa meu dinheiro aqui, vou aplicar, mas os juros também é um fator que pode atrapalhar muito nesses planos, né? Bastante. A gente está num cenário nunca antes visto, né, de taxa de juros a 2%, acredito que ainda pode cair mais, mas de fato é uma das menores taxas de juros que é a menor taxa de juros que a gente já teve, né, é de países desenvolvidos, inclusive, né, então,
o grande problema é que essa redução demorou muito a chegar no consumidor final. Então, ele entende que se a taxa de juros está barata, obviamente ele vai ter crédito mais barato, mas não é bem assim que funciona, né? Os bancos, eles demoraram a liberar essas taxas para o consumidor final, a realmente reduzir a ponto de fazer sentido para essa pessoa tomar esse crédito. E até para as renegociações, para os financiamentos de automóvel, de imóvel, a gente vê uma oferta muito grande, mas as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque existe uma grande diferença entre taxa e custo efetivo total. Taxa é o que eles estão me oferecendo para fazer aquele determinado financiamento. Custo efetivo total é o que de fato eu vou pagar, porque além da taxa de juros, tem outras taxas que eles embutem também, tá? Então, assim, é muito, muito importante que as pessoas não se iludam com taxa de juros. Ah, tá baixa, eu vou pegar um dinheiro mais barato. Não é bem assim. Precisa colocar realmente no papel e ver, tá? Uma continha de matemática financeira básica. Quem não tem essa noção, é importante jogar no Google, que hoje a gente acha tudo no Google. Como que eu faço uma conta para saber de fato o meu custo efetivo total? Tá? E em relação aos investimentos, de fato, a gente tem que usar um pouco mais, né? Eu imagino você ter 2% ao ano. Isso antigamente, quando uma Selic estava 14%, você tinha ali mais de 1% ao mês tranquilamente, sem fazer absolutamente nada de risco. Agora, você precisa ter um acompanhamento. Então, assim, é tanto organizar a sua vida financeira, colocar as coisas no lugar, como para de fato fazer o seu patrimônio render de forma responsável, sustentável. Você precisa sair da sua zona de conforto, sabe? Você precisa procurar, precisa estudar. Porque também não é para deixar na mão de uma determinada pessoa. Eu acho muito importante que as pessoas saiam dessa zona de conforto, sabe? Procurem um pouquinho mais. A administração do seu patrimônio, ela depende de você. Claro que todo mundo que for, o profissional que quiser te ajudar, que puder e estiver disposto, independente se ele é remunerado ou não, ele vai fazer. Mas ninguém cuida do nosso patrimônio melhor que a gente mesmo. Hoje as pessoas quase não usam cheque especial, quase não usa cheque, né, gente? E a gente sempre ouviu falar, cuidado com o cheque especial, não entre no cheque especial, cuidado com o cartão de crédito. Esses cuidados continuam valendo? Continuam valendo. E eu acho que vão valer, assim, eu não vejo um prazo final para isso continuar valendo, não. Para te falar bem a verdade, hoje são os maiores vilões da vida financeira dos clientes que eu atendo e que eu tenho conhecimento, assim. Cheque especial e cartão de crédito têm as maiores taxas de juros. É um dinheiro imaginário, você não tem aquele dinheiro, aquilo não é seu, o banco te empresta numa... Engraçado, olha para você ver como é que são as coisas. O banco, ele coloca seu saldo, embaixo, saldo mais limite, saldo total. A grande maioria das pessoas, te falo isso porque eu fui bancária durante 11 anos, a grande maioria das pessoas toma esse dinheiro acreditando que realmente seja dele. Ele falava saldo total, ele vai lá e tira, né? Então, assim, depois, para colocar aquilo de volta... É uma confusão, porque às vezes eu estou com um orçamento ajustado, não está sobrando nada, e aí eu já peguei, os juros é muito alto, juros sobre juros, aquilo vira uma bola de neve. Cartão de crédito, a mesma coisa. Eu falo que cartão de crédito pode ser seu amigo, mas ele pode ser seu pior inimigo. Tem pessoas que têm hoje, que eu atendia, né, e que agora, graças a Deus, já estão de alta, vamos dizer assim, mas quando chegaram até mim, essas pessoas tinham pelo menos 5 vezes limite de cartão de crédito do que tinham de receita. Você imagina uma pessoa que ganha 5 mil por mês ter 25 mil reais de limite de cartão de crédito. E aí a pessoa acha que ela tem esse dinheiro. Ah, não, mas isso aqui é para quando eu compro coisa cara, um eletrodoméstico, eu divido de não sei quantas vezes. Não interessa. Isso estimula o seu consumo. Você tem uma necessidade, obviamente, quando você responde a pergunta, eu quero, eu preciso. Tá, mas às vezes eu preciso, só que eu não posso comprar naquele momento. Se eu não tenho cartão de crédito com limite tão alto e é uma coisa mais cara, eu vou precisar me programar para comprar. Agora, quando eu tenho cartão de crédito, parece que assim, tudo fica mais fácil, né? Então, são dois vilões. As pessoas têm sim que prestar bastante atenção. As taxas de juros são elevadíssimas, embora os bancos tenham reduzido, não é o suficiente, ainda continuam sendo taxas enormes. E uma dica que eu queria dar em relação ao cartão de crédito, foi bom ser tocado nesse ponto. Se a pessoa chegou a fatura, né? Porque assim, a maioria das pessoas nem sabe quanto que a fatura vai chegar. Parece uma bomba. Bateu lá na porta, falou, você viu a fatura do cartão de crédito, você quer sair correndo, parece uma bomba, você não quer nem abrir. Você fala, meu Deus do céu, o que tem aí dentro, né? Parece um bicho. Parece que não gastou, né? Não. Fui eu que fiz isso. Você começa a fazer conta mental, né? Não, minha fatura vai chegar a R$1.000, tranquilo. Eu tenho certeza que vai chegar a R$1.000. Na hora que você abre, 5 mil reais. Gente, alguém usou meu cartão. Eu tenho certeza que alguém usou meu cartão. Alguém usou, mas foi você mesmo, né?
Então, assim, é passar aquele pouquinho, pouquinho, 10 aqui, 20 ali, na hora que soma, Ave Maria, ninguém nem estava esperando por isso. Então, o que, que eu queria, assim, dar de dica? Primeiro, tem um limite de cartão de crédito bem reduzido. Eu acho que o ideal seria que você tivesse em torno de 30% da sua receita em cartão de crédito. Ah, Gisele, é muito pouco. Quanto a pessoa não tem essa liberdade financeira, enquanto essa pessoa ainda está adquirindo esse conhecimento e principalmente essa disciplina, ela tem que sair de perto desses vilões, porque realmente isso aí parece o anjinho e o capetinha, cada hora um do lado, gasta, gasta, não, não gasta não, nossa, mas você precisa, não, você não precisa não. Então assim, isso é um conflito interno que a gente vai viver com isso, mas a gente só consegue ter cartão de crédito com limite interessante quando a gente chegar nesse ponto. E o mais importante de tudo, a fatura chegou, você se assustou, quase caiu para trás, não tem dinheiro para pagar aquela fatura, tem só para pagar o mínimo. Pelo amor de Deus, não pague. Não pague o mínimo. Espere o próximo mês, junte mais e tente pagar o valor total. Porque o mínimo é a mesma coisa de você não pagar nada. E O mínimo, ficar sem o dinheiro. ele é completamente consumido pela próxima fatura. Você fica sem o dinheiro, aquilo dali para frente realmente é uma bola de neve. Então, assim, tomou aquele susto, é aquele impacto, meu Deus, e agora? Não precisa morrer de apavorar também, não. Bom, agora então eu preciso organizar, porque eu preciso ter o valor total desse cartão de crédito. Se eu achei que veio 1.000, veio 5.000, eu preciso de arrumar 4.000 reais. Talvez não seja no próximo mês, mas eu preciso organizar, juntar e pagar, porque os juros do rotativo é uma loucura. É um monstro. Ao longo do nosso bate-papo, você já foi dando várias dicas preciosíssimas, mas dá pra gente, agora que a gente está acabando, né, gente? Como passa rápido. Dá pra gente juntar um pouco mais de dica para o nosso seguidor aqui do canal, para que as pessoas não entrem no vermelho, ou se entrar no vermelho. A gente falou aqui ao longo desse nosso bate-papo o que é importante fazer, mas dá para a gente juntar um pouco mais de dicas aqui agora para o final? Dá, assim, sabe o que eu acho muito importante falar também? Eu estou falando aqui de planilha, né? Para mim é o ponto, é o start. Você precisa anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta. Mas a maioria das pessoas tem planilha, mas não preenche. É aquela assim, você tem planilha de gasto? Tenho. Você preenche? Então, esse mês eu não preenchi. Então, tem 3 meses que eu não preencho, mas eu sei quanto que eu ganho, sei quanto que eu gasto. Não sabe. Então, uma outra dica também. Todos os dias, no finalzinho do dia, que seja no seu celular, tem muitas pessoas que são mais sinestésicas, né, que a gente fala que gosta de escrever, outras são mais digitais, gostam muito de computador, celular, e encontre a forma que melhor lhe convém e anote tudo no final do dia. O que eu gastei? Entrou algum recurso que eu não esperava, alguém me pagou, enfim, eu recebi meu salário, eu sou autônomo, eu recebo por dia. Eu vou colocar lá, receita e despesa, bonitinho na minha planilha no final do dia. Chegou no final do mês, está automaticamente tudo preenchido. Eu acho que, assim, uma dica super legal. Nós somos como se fôssemos pessoa jurídica. Tudo que a gente tem de dinheiro é o nosso maior patrimônio. Então, se a gente não cuidar bem dessa empresa que somos nós, essa empresa Gisele, essa empresa Madalena, se a gente não cuidar direitinho dessa empresa, ela também pode falir. Então, quando a gente cuida dessa empresa pessoal, essa empresa nossa, essa empresa que é mais importante do que qualquer outra que você tenha, quando você aprende, quando você administra isso, gente, eu nem sei, é divisor de águas. Eu falo que é tão gostoso você sentar, você deitar a cabeça no travesseiro. Outro dia eu coloquei um Reels no meu Instagram, que era assim, aquele bug do Microsoft, quando você vai dormir, você prepara para dormir, na hora que você fecha o olho, fatura de cartão de crédito. Ai, meu Deus, não, cheque especial. Ai, não paguei isso, não paguei. Você não consegue dormir. Então, quando você está organizada financeiramente, você deita, você tem o sono dos deuses. Você sabe, tá tudo tão lindo na sua vida, tudo tão redondinho. Tudo tranquilo. E funciona. Então, cuide da sua empresa, cuide da sua vida financeira, porque essa empresa é isso que te sustenta, é aí que entra a sua renda, é aí que entra a sua despesa, é aí que vai sair a sua viagem de férias, é aí que vai sair a compra da sua casa tão sonhada. Então, ela tem que ser melhor administrada como qualquer outra empresa, e ainda mais porque ela é sua, não é mais de ninguém. Ai, Gisele, que delícia de bate-papo. Por mim, a gente ficava aqui conversando até muito bom. Parabéns pela iniciativa, pelo canal. Vamos falar para os nossos seguidores, gente. A Gisele não está aqui à toa. Ela faz isso muito bem. Dessas dicas todas que ela deixou aqui para a gente também, você pode encontrar. Você tem Instagram, você tem tudo, né? Eu tenho Instagram, eu criei o @euconomizo.
tá? Então, assim, lá eu dou dicas de organização financeira, de investimento, e aí ajudo as pessoas por lá, muitas pessoas me mandam inbox, faço isso de coração, é um propósito de vida mesmo. Falo isso porque já fui muito, 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 muito consumista e descontrolada. Então, hoje, eu E tenho mais... você sabe que eu ia terminar falando assim, você falou que foi bancária, eu ia terminar falando, e essa moça deve sempre ter sido muito organizada, né? Mentira, nada disso. Já fui a louca consumista, já comprei 5 calças só de cores diferentes, porque eu queria, porque eu nem me perguntava se era preciso ou não. Preciso. Não, tudo precisava, nada eu queria, tudo precisava. Então, assim, hoje, de fato, eu consigo ajudar, tem mais ou menos uns 4 anos, fiz terapia, passei por vários momentos difíceis na minha vida, então é um propósito que eu tenho, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, e quem está passando, eu quero ajudar a sair, porque realmente é muito desesperador, mas tem solução, gente, calma, tá? Eu tô aqui para provar que tem solução. Nossa, que espetáculo! Olha, a gente devia ter começado do final para você contar a sua história. Pena que não dá mais tempo. Mas eu já quero te convidar para vir contar essa história que a gente ficou assim, ó, com a pulguinha atrás da orelha querendo saber. Que bom A que gente você combina. saiu. Que bom que você saiu, que bom que você está com esse propósito de ajudar todo mundo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada por estar aqui no nosso canal. Obrigada, foi um prazer falar com você, foi muito agradável. Foi demais, querida. Muito obrigada. Um beijo. Beijo para você também. Tchau, tchau. Pronto, né? Deu pra gente ver que tem uma luzinha no fundo do túnel para quem tá no vermelho, para quem não quer entrar no vermelho. Vamos prestar atenção na dica da Gisele. Não adianta só baixar a planilha, tem que preencher, hein, gente? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora. Chame mais gente para acompanhar os nossos bate-papos de segunda a sexta-feira, sempre no finalzinho da tarde, e a gente tem sempre dicas boas como essa, ou sempre uma história muito gostosa aqui no nosso canal. Porque o Faz 150 é feito para quem já passou e para quem quer chegar bem aos 50. E você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado. Um beijo, gente, até amanhã!